Mesmo sem querer seguir as tendências orientadas por estilistas famosos, as pessoas acabam mostrando sinais de sua cultura e comportamento através do vestuário. Nas últimas décadas, a moda tem sido um elemento importante na construção da identidade individual e também da expressão social. Mas o que a moda significa para você? Este é o tema do Viva Voz de hoje. Já estamos no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo Elison Guns. Oi, Elison. E aí, Lisa, boa tarde a você que está em casa ouvindo o Viva Voz e acompanhando também pela TV. Você pode participar aqui com a gente pelo nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, pela nossa página do Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e mandar a sua sugestão também para o nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre moda, né, nessa perspectiva cultural, de comportamento, nós estamos recebendo a professora Graziela Morelli, que é professora do curso de Design de Moda aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada. Bom, Graziela, como é que a gente pode definir moda nesse contexto atual? Como é que você pensa a definição de moda? A moda, ela é caracterizada por um fenômeno social mesmo, né? Então, engana-se quem atribui a moda apenas à roupa em si, né? A moda, ela está bastante relacionada ao comportamento. E, principalmente, então, a moda, dentro desse fenômeno social, né, enquadrada como fenômeno social, como um fenômeno de mudanças, que promove mudanças ao longo do tempo, né, e que está ligado à aparência. Então, a gente vai entender que isso não está apenas em um produto, na roupa, porque a gente vai encontrar roupas que não são moda, né, e vai encontrar moda que não é roupa. Né? Então, a gente, nesse aspecto, a gente amplia muito essa ideia de moda. Tá? Então, professora, de que forma a moda influencia a sociedade em que a gente vive? Na realidade, a moda, entendida então como esse fenômeno social, ela é que vai sofrer a influência do que acontece na sociedade, né? Então, as modificações da moda, daí levadas para o vestir, né, ou para os comportamentos, né, para as formas de aparência, o cabelo, postura, gestos, linguajar, né, enfim, eles vão sofrer influência das mudanças da sociedade, né? A sociedade está em constante movimento. Legal. E seria uma troca? Será que essa coisa já não virou uma simbiose, né? A moda influencia a sociedade influencia a moda? Sim, porque em alguns momentos a gente percebe que a moda, ela parece mostrar uma coisa de futuro, de vanguarda, né? Okay. Então, nesse aspecto, talvez a gente possa entender que essas relações estão mais tão próximas, né? Então, elas refletem também, além desse momento histórico que a gente vive no momento, né? Ela reflete também o comportamento das pessoas. É possível dizer que a moda reflete hábitos, costumes, comportamentos? A gente pode entender a moda como, né, uma forma de comportamento. E nessa relação que vocês falaram na introdução, de ser individual e, ao mesmo tempo, social. Né? Então, a moda, ela é essa junção, né, ao mesmo tempo que as pessoas usam, por exemplo, do vestuário ou, né, dos outros elementos da aparência para se individualizar, para parecer diferente, eles também, né, buscam esses elementos para se enquadrar dentro de um grupo, né, para se espelhar e para se apresentar, para se comunicar com a sociedade. Agora, é uma relação bem evidente a questão da moda e a cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tendências de moda mundiais, né? Então, a coisa das grandes marcas e etc. Mas, ao mesmo tempo, tem culturas que preservam suas próprias maneiras, né? De se vestir, de se comportar, né? Como é que você pode explicar melhor para a gente esse fenômeno? Se a gente for pensar em culturas mais não ocidentais, não sei se nesse aspecto a gente pode falar, responder a tua pergunta, nós podemos dizer que nem todas as sociedades possuem esse fenômeno presente na sua sociedade.
Né? A Nem coisa da todos, tendência da moda. a da mudança da moda, porque tem sociedades que vão, por exemplo, se vestir, né, ou ter determinados hábitos durante centenas de anos, da mesma forma, né? Então, se a gente caracteriza a moda principalmente como esse fenômeno de mudança, a gente não vai ter moda nesse sentido. Mas na nossa sociedade contemporânea ocidental, né, a gente vai poder perceber que há essa presença, essa influência das tendências maiores, das tendências mais gerais, mas também um olhar sobre as características locais. Né? Então, assim como eu falei a respeito do individual e do social, há também esse jogo entre o local e o global, né? Okay. Mais ou menos isso. Então, a gente pode dizer que a moda ela muda de acordo com cada lugar ou a tendência é que seja algo mais parecido em todas as partes do planeta? Assim? Hoje, com o mundo globalizado, eu acho que o jogo acontece ao mesmo tempo, né, nas duas linhas, tanto, né, dessa influência global, quanto também preservando algumas características culturais, locais, enfim, regionais, etc. Porque com a internet, todo mundo tem acesso a tudo, né, e você consegue ver o que acontece, enfim, do outro lado do mundo, e se tiver vontade vai acompanhar, né, e vai querer se parecer também igual. Então, não dá para a gente distinguir que uma coisa é local ou global. Né? Legal. Agora, Graziela, eu fico com a impressão de que a moda acaba meio que invadindo o inconsciente coletivo. Enfim, queria que você comentasse sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que falam que absolutamente eu não sigo a moda. Não quero saber desse negócio. O nosso amigo Edson, por exemplo, dá licença, Edson. À vontade. O Edson é um carinha que fala assim, não, eu não estou na moda, não tenho nada a ver com isso. Não é, Edson? Eu não me interesso muito, assim, pela área. Você acha que essa pessoa realmente consegue escapar dessas influências? Como é que você vê o comportamento de pessoas assim como o Edson? A gente vai encontrar pessoas que têm um perfil de, por exemplo, de consumo que vão prezar, por exemplo, pelo conforto, né? E não tanto por aspectos estéticos, né? Então, a gente pode dizer, né, uma pessoa como essa talvez possa dizer que ela não se interessa por moda. Mas o que vai acontecer é que o nosso mercado vai oferecer, na grande maioria, produtos de moda. Então, às vezes, sem perceber, ele acaba consumindo, porque, vamos pensar assim, determinadas cores estão na moda, né? Então, as lojas tendem a ter essas cores e não outras. Então, se você vai comprar uma camiseta, uma calça, uma bermuda, você vai acabar usando, mesmo que não seja uma escolha consciente, né? Que não seja uma procura sua por aquela cor, mas você vai acabar usando referências de moda. Não tem jeito. Não tem como escapar, né? Então, mas mesmo falando dessa questão ainda, mesmo a gente sendo, de certo modo, às vezes direcionado a seguir alguma tendência, por esse exemplo que você falou, ainda é possível manter a individualidade seguindo a moda? Sim, né? A gente faz busca esse equilíbrio, né? Mesmo utilizando uma tendência, você pode buscar elementos que se adequam ao seu estilo de vida, né? À sua personalidade, ao seu tipo físico, ao seu poder aquisitivo. E aí você vai mesclando essas informações com as tendências. A ideia não é que, acho que uma coisa que está super fora de moda é você sair igual ao que é apresentado na passarela, né? Ou da mesma marca da cabeça aos pés. Enfim, essas coisas que em outros momentos históricos a gente já viu acontecer, né? Mas hoje acho que a individualidade é construída dessa forma. O que a gente percebe é que existe mesmo essa grande liberdade, né? As pessoas podem ter estilos muito variados e todos podem estar bem, né, dentro desse conceito de moda. Diante disso, ainda é válido a gente dizer que tal pessoa está fora de moda ou aquela pessoa está na moda? Como é que você vê
do olhar sobre essa pessoa mesmo, né? Eu acho que hoje a gente nem pode mais dizer que existe uma moda, né? Porque existem várias linguagens diferentes coexistindo, em função de que a gente tem grupos, né? Segmentos cada vez mais, em um número cada vez maior e agrupados em quantidades de pessoas, vamos dizer assim, menores, né? Então, assim, não dá para mais dizer que existe uma única moda, né? Nenhum único tempo para aquela moda. E isso vai se relacionar muito com o perfil, o comportamento daquele grupo ao qual ele pertence. Bacana. Se aqui se pode dizer que alguém pertence a algum grupo muito também. Bem. Né? Legal. Falando dessa questão de grupo, muitas vezes é até a roupa que já ajuda a identificar esses grupos, né? Sim. Como é que se forma essa identidade visual de determinados grupos? Por exemplo, os punks que se vestem com roupas de couro, têm aqueles cabelos diferentes e tal. Eu acho que isso é uma característica já, né, de bastante tempo. E eu posso arriscar dizer que os grupos que existem hoje, eles estão, como por exemplo, punks que ainda existem hoje, eles estão muito mais presos pela aparência do que por uma ideologia, né? Então, às vezes, a gente com certeza reconhece grupos que se constituem pela aparência, né? E eles vão formando algumas preferências. E a gente consegue identificá-los, mas não tanto mais por uma ideologia. E esses grupos que se formam hoje são também bastante passageiros, né? Bacana. O pessoal levantou uma informação que eu achei bacana para a gente conversar. Este ano, a mini saia completa 50 anos. Não sei se você já viu legal. Isso. Não tinha Pois é. visto. E aí, essa peça do vestuário acabou se transformando num ícone revolucionário, né? Porque ela veio junto com uma atitude de identificação, de autoafirmação das mulheres e tudo mais, né? Você vê outros elementos como esse na moda ao longo da história? Como é que você pode... o que outros elementos você pode destacar historicamente que também tem essa atitude, né? Que tem a atitude... Eu acho que a gente pode falar do próprio jeans, né? Claro. Na década de 50, não relacionado às mulheres, né? Mas aos homens, aos jovens, né? Eu acho que muitos dos elementos relacionados aos jovens foram marcantes nos momentos em que eles apareceram, né? Por uma vontade de marcar né? De trazer à tona algumas questões. No caso da calça jeans, eu acho que o tênis, depois mais para frente, também acontece isso. A própria calça, quando trazida para o guarda-roupa feminino. Claro. Tá? E depois com todo o guarda-roupa formal trazido trazido do guarda-roupa masculino para as mulheres. Então, isso também marca um momento bem importante da história da moda feminina, né, relacionada à chegada ao mercado de trabalho, né, ao reforço dessa aproximação com os homens. Então, acho que são... de igualdade. Eu acho que tem vários elementos que vão marcando a história da moda nesse sentido. Muito legal. Até um outro exemplo que eu lembrei ouvindo foi o biquíni, né? Também é uma quebra de paradigmas, né? Sim. Verdade. O biquíni foi bem revolucionário na época em que foi lançado. Inclusive, as primeiras clientes, né, não eram moças da sociedade. Bem né? vistas. Né, eram vedetes e prostitutas que aceitaram usar isso porque era um escândalo. Né? Só depois, com essa ideia de liberdade do início da década de 60, é que o biquíni foi se tornando mais comum. E agora virou marca bem Brasil, né? Brasileiras têm um biquíni que é reconhecido mundialmente, exatamente, né? Inclusive, né, sim. Graziela? Ele é invejado. Invejado. Né?
E as marcas brasileiras que vendem no exterior vendem muito bem. E as pessoas, quando vêm ao Brasil, levam muitos biquínis. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre moda e comportamento. Estamos com a professora Graziela Morelli, do curso de Design de Moda aqui da Univale. Já voltamos. Hoje o papo aqui é moda. Nós estamos conversando com a professora do curso de Design de Moda, a professora Graziela Morelli. Então, professora, o Brasil ele ainda é só um consumidor de moda ou a gente já está também produzindo itens que podem se tornar referências, enfim? Eu acho que nos últimos 15, 20 anos, o Brasil mudou bastante, evoluiu muito nessa questão de moda. Né? Se a gente observar o início dos grandes eventos de moda aqui no Brasil, a maioria das marcas que se apresentavam lá, elas ainda copiavam muito do que era apresentado lá fora. Né? Mesmo a gente falando em tempos de globalização, né, e aí não é mais um privilégio de alguns, né, ter informação, né? Acho que hoje a informação circula em todos os lugares. O Brasil conseguiu desenvolver ou está desenvolvendo uma identidade própria. E aí a gente consegue perceber criadores brasileiros que fazem sucesso lá fora, peças, como a gente deu o exemplo do biquíni, que são reconhecidas lá fora. Então, não dá mais para dizer que o Brasil simplesmente copia ou somente consome, né? Ele também produz e ele também cria moda. Graziela, ainda falando do Brasil e a relação do Brasil com a moda, o Brasil ele tem essa diversidade de culturas, de etnias, todo esse caldeirão, né, misturado e tal. Isso se reflete de alguma maneira na moda que a gente faz e usa por aqui? Sim. A gente tem aqueles aspectos que nós comentamos antes a respeito de absorver um pouco da cultura local. Mas se a gente observar mesmo dentro das grandes marcas, as marcas elas conseguem absorver um pouco do que é da sua região. Né? Então, marcas paulistas, marcas mineiras, a gente consegue perceber diferenças, marcas catarinenses, marcas gaúchas, a gente consegue perceber características que eles são próprias. Não é isso. Professora, falando assim de um modo bem geral, as pessoas daqui, elas preferem ainda usar os produtos que sofrem essa grande influência da moda europeia ou elas já estão buscando usar mais os produtos que refletem a região em que elas vivem? É difícil generalizar, né? Porque se a gente pensar na grande massa de consumidores, eu acho que há ainda um interesse, né, uma vontade, um desejo de consumir a informação de moda mais conhecida, e daí pode-se dizer vinda de fora até, e até mesmo uma relação com a marca, né, do consumo da marca por status. Né? Mas isso não dá para generalizar, porque eu acho que hoje a gente já tem um bom número de consumidores que busca exatamente essa individualidade, no sentido de construir e se relacionar com marcas mais autorais, que fazem um trabalho, às vezes até mais artesanal, ou que produzem em menor quantidade, que buscam realmente um trabalho de criação diferente do que vai se encontrar na grande maioria dos locais. Né? Queria falar um pouquinho sobre o curso de design de moda aqui da Univale, né? Qual é o foco? Comente um pouquinho das disciplinas que você ministra. Então, o curso ele tem um foco em projeto de produtos de moda, né, e de consultoria. E a gente abrange nas áreas de projeto vários tipos de produto. Acessórios, calçados, vestuário e joias. Então, os alunos eles têm disciplinas em todas essas áreas de abrangência.
Mas o curso ele não se dá só com isso, né? Mesmo que a gente possa falar em termos de projeto, que ele vai aprender a desenhar, a modelar, a desenvolver o produto e a projetar em si o produto, mas ele também vai ter disciplinas que vão dar uma bagagem cultural para que ele possa pensar essa relação, né, essa influência da sociedade sobre a moda, né, como que ele vai buscar inspiração para criar os produtos. E também vai ter disciplinas em relação à finalização ou à comunicação desse produto. Então, desde um evento, a organização de um evento, a fotografia e a produção de moda, o marketing e o ponto de venda, né? Então, assim, todo esse trabalho desde a concepção e o conhecimento da matéria-prima, dos processos, até a chegada desse produto para o consumidor, né? E como que vai haver esse acompanhamento, né? Porque a gente sempre pensa assim, que um produto pode ser muito bonito, mas se não é visto, Claro. não é lembrado, né? E como é que está o mercado de trabalho aqui na região para quem pensa em trabalhar com moda no futuro? A gente tem uma região aqui bastante rica com muitas oportunidades nessa área de moda, né? Aqui no Vale do Itajaí e várias outras regiões do nosso estado concentram um número relativamente grande de indústrias, seja indústrias têxteis ou de vestuário. A gente tem o setor calçadista também. E mesmo na região da Grande Florianópolis, concentra uma parte de serviços relacionados à moda bastante grande. Então, o mercado ele consegue absorver muitos, né, a grande maioria dos nossos egressos. Pois é, e as pessoas formadas no curso de design de moda estão aptas a atuar em todos os pontos desse processo? Como Sim, é que funciona isso? Logicamente que em alguns deles, às vezes, há necessidade de especialização, Claro. né? Como em todas as áreas, mas eles estão aptos a trabalhar em qualquer uma dessas áreas do processo de moda. Então, professora, no geral, está se buscando mais essa área da moda, tanto para o curso, mas quanto por uma vontade mesmo de se vestir melhor nos últimos tempos, ou percebe um aumento no interesse? Em relação ao curso de moda? Isso em moda no geral também. Consumo de moda. Exatamente. Eu acho que nos últimos tempos tem se ampliado a visão sobre a moda. No início, a maioria dos estudantes que entravam no curso, eles buscavam, eles esperavam se tornar estilistas, né? Trabalhar no desenvolvimento do produto. Hoje, a gente já recebe muitos alunos que querem sair de lá e trabalhar com essas outras áreas, de produção, de fotografia, de consultoria, de comunicação. Então, a gente vê assim, uma ampliação dessa vontade de trabalhar dessas áreas em relação à moda. E como é que você vê esse fenômeno dos blogs de moda, né? Porque a gente acompanha algumas reportagens sobre o assunto e elas são verdadeiros negócios, né? Sim. Como é que você vê isso, Graziela? É uma questão assim que ao mesmo tempo que o blog ele possibilitou que cada um expressasse a sua vontade, né, o seu estilo, né, e abrisse essa possibilidade para que os outros pudessem olhar, né, e acho que isso fez com que essa questão da aparência, né, fosse elevada a um nível muito alto, né, para não dizer o extremo. Por outro lado, o que em termos de comunicação, eu acho que em alguns momentos a gente tem alguns problemas, porque, numa opinião bem pessoal, tem muitas pessoas que escrevem sem exatamente saber o que estão escrevendo, né? Mas a gente percebe também que há um grande interesse das pessoas, dos leitores, em
conhecer nessas pessoas que acabam se tornando grandes celebridades, né? Pois é uma coisa bem inusitada. É um né? novo tipo de celebridade, é um Pois novo é. tipo de personalidade da moda, né? Que a gente nunca tinha visto Verdade. na história. Então, talvez não é que não podemos ter visto, mas o que antes eram personalidades, porque, sabe lá, tinham nascido né, eram de berço ou qualquer coisa assim. Hoje a gente tem essas celebridades que são criadas pela comunicação. Rapidamente difundidas pela internet. Né? Bom, então, diante disso tudo que a gente veio conversando aqui no programa, ainda existe o pensamento de que moda é futilidade? Olha, eu acho que já mudou bastante, sabe? Até mesmo dentro da academia, dentro da universidade. Se a gente falar de 10, 15 anos atrás, né, os alunos ainda talvez, quando entrassem na faculdade, eram questionados se estavam fazendo um curso de corte e costura ou um curso de modelo. Ótimo. Né? Ou até mesmo diante dos pesquisadores, dos intelectuais, né, falar que moda... Uma abordagem menor. É alguma coisa, né, fútil. Mas eu acho que hoje a gente já consegue perceber que moda né, esse pensamento já transgrediu essa ideia e as pessoas realmente estão entendendo que moda não é só a roupa e que moda está relacionado à nossa sociedade, ao reflexo da nossa sociedade, né? Que a gente pode entender muito bem sobre o que está acontecendo, olhando para o que as pessoas vestem e da forma como elas se comportam. Muito bom. Obrigadíssima pela entrevista. Acho que aprendemos bastante sobre moda, né, Edson? Exatamente. Obrigada também. Obrigada. A gente se despede. Ficamos por aqui. Essa foi a professora Graziela Morelli. E o Ellison vai dar tchau. É isso aí, até o próximo Viva Voz. Tchau, gente.